Você está disposto a enxergar o ser humano em sua dualidade? Com todo o bem, gentileza e bondade que eles carregam? E também com toda a maldade e grosseria que cada um possui? Ou você é do tipo de pessoa que acredita que as pessoas ou só têm luz ou só têm sombra? Eu sou Dulce Ferreira, coach e facilitadora de consciência. E hoje eu vim aqui falar um pouco mais sobre esta percepção de luz, sombra e a nossa permissão diante disso. E para começar, eu escolhi compartilhar com você uma metáfora bem bacana sobre o elefante e o escorpião. Então estava ali o escorpião à beira de um riacho, todo calado, chateado, ao que o elefante se aproximou e bem solidário lhe perguntou: "O que você, escorpião, tem com essa carinha toda triste e tão cabisbaixo?" "Ah, elefante, eu queria tanto atravessar o riacho, só que eu não sei nadar." O elefante, em gigantesca generosidade, disse: "Mas não seja por isso, meu amigo. Suba nas minhas costas e eu vou te levar até lá. Só me prometa uma coisa. Prometa que você não vai me ferroar." "Claro que sim, elefante, eu prometo", respondeu o escorpião feliz, subindo nas costas do elefante. E em 4 passadas eles já estavam lá, do outro lado do rio. O elefante então baixou a tromba até o chão para o escorpião poder descer. Ao descer, e já na altura do meio dos olhos do elefante, ele desceu a sua cauda elegantemente e introduziu seu ferrão venenoso na carne dura do elefante e disse: "Oh, elefante, me desculpe, eu não queria te ferir. Só que essa é a minha natureza, entende?" E o elefante, em olhar triste, não teve tempo nem de responder. E o que o elefante desconsiderou é que cada um tem a sua natureza. E fazer vistas grossas para este fato, além de não demonstrar consciência, pode ser perigoso e bem desagradável em alguns momentos, quando você não está disposto a reconhecer a natureza que habita em cada um. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: o que para você é confiança? Muitos de nós definem confiança como o fato de saber que o outro não vai nos trair, não vai nos decepcionar ou até mesmo nos desapontar. Porém, isso tudo com base na nossa expectativa sobre o outro. E isso nem sempre retrata a realidade. Se você for olhar no dicionário, uma das definições de confiança é a crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Se o elefante tivesse sido consciente, reconhecendo a natureza do escorpião no lugar de acreditar cegamente que porque o seu ato com o escorpião era bondoso e generoso, então o escorpião mudaria sua natureza, ele poderia ter preservado a sua vida. O elefante deixou de considerar o quão confiável o escorpião era sobre o aspecto da sua natureza, que é dar ferroada. E então demonstrou uma fé cega, acreditando que com base na atitude que ele estava tendo com o escorpião, o mesmo não lhe faria nenhum mal. E na sua vida, você está disposto a verdadeiramente ver como as pessoas são ou como você gostaria que elas fossem? Você é do tipo de pessoa que acredita que todo mundo é sempre bom? A maioria das pessoas que adotam essa postura consideram ser grosseiro enxergar o lado ruim das pessoas. Contudo, o que elas não percebem é que quando você só está disposto a enxergar o lado bom das pessoas, você abre margem, por exemplo, para que essas pessoas tirem proveito de você. Em algum momento você já se sentiu usado ou tiraram proveito de você financeiramente, afetivamente ou mesmo pedindo algum tipo de favor? Se isso aconteceu, provavelmente em algum nível você não esteve totalmente presente para reconhecer quem realmente essa pessoa verdadeiramente fosse e criou expectativas sobre quem você gostaria que ela fosse. Expectativa é uma forma de julgamento e todo julgamento diminui a consciência. Com consciência, é possível você enxergar o outro ser humano em sua dualidade, reconhecendo tanto o lado bom quanto o lado mal dessa pessoa. Afinal, ninguém é de todo bom ou de todo ruim. Eu vou compartilhar com você uma experiência pessoal. Alguns anos atrás, eu estava conversando com uma das minhas irmãs e ela estava bastante chateada, porque alguém comum entre nós duas havia dito coisas ruins ao meu respeito para ela. E eu lembro que naquele momento eu falei assim para ela:
Todo mundo tem coisas boas e ruins. Se alguém quiser falar alguma coisa boa sobre mim, ela vai encontrar. E se ela quiser encontrar uma coisa ruim, ela também vai encontrar. Porque sempre tem os dois lados. E depende muito da perspectiva que quem está observando os acontecimentos está colocando sobre eles. Quando você está disposto a reconhecer que você é sim um ser dual e que tem luz e sombra, além de se tornar mais consciente, essa atitude elimina o esforço de querer ser perfeito o tempo todo. Isso é estar em permissão de si mesmo e elimina o auto-julgamento. Você é do tipo de pessoa que tem um ponto de vista fixo sobre você e sobre as outras pessoas serem totalmente boas ou totalmente ruins? Na sua opinião, quando você reconhece o mal em alguém, isso é um julgamento ou uma consciência? Eu te convido a estar presente para quem as pessoas estão sendo e o que estão dispostas a fazerem. Quando você está presente para o fato de que alguém pode, por exemplo, fazer algo ruim para você, essa pessoa já não pode mais te fazer mal. Porque isso só acontece quando você não tem a disposição de reconhecer que o outro pode ter a sombra dele. E dentro dela ele pode ser rude, grosseiro e até mal educado às vezes. Saia da polaridade de que só existe um aspecto em relação às pessoas e até mesmo em relação a você. Você é um ser infinito. Logo, tudo que existe no exterior existe sim dentro de você e dentro de cada ser infinito. Esteja presente para observar as atitudes das pessoas e não criar armadura esperando sempre o pior delas, como também não se tornando indefeso por acreditar que todos são bondosos o tempo todo. Uma excelente forma de você sair da polaridade sobre o que você estiver observando nas pessoas é você se perguntar: verdade, eu estou tendo um julgamento ou uma consciência aqui? Lembre-se que o julgamento, ele é pesado, ele tem carga energética e gera exclusão, separação e polariza as coisas. Ou isso é certo ou é errado, nunca as duas coisas. Já a consciência, ela é leve, ela é uma constatação sobre algo, sem dar um significado de que isso é certo ou errado, bom ou ruim. Consciência não tem polaridade. Com consciência, você não precisa provar as suas ideias e impressões para ninguém. Conta pra mim, você é do tipo de pessoa que acha errado reconhecer o lado ruim das pessoas? Observe que o escorpião, ele só tem a oportunidade de dar uma ferroada no elefante porque o elefante desconsidera a natureza de quem verdadeiramente o escorpião é. Se você estiver na permissão de reconhecer que cada ser humano é de uma forma, você está pronto para reconhecer e receber o presente que cada pessoa pode ser para sua vida. E também para ser grato por essa pessoa ter surgido na sua vida, reconhecendo a contribuição que ela pode ser para o seu crescimento. E dessa forma você sabe reconhecer que você pode sempre aprender com as pessoas e com as experiências compartilhadas com elas. Em permissão, você não precisa se misturar ou se transformar na energia da outra pessoa. Assim como você também não precisa lutar, resistir e reagir para não se misturar ou se transformar nessa energia. Assim como a água e o óleo, por exemplo. Ainda que eles compartilhem o mesmo copo, cada um sabe preservar a sua essência. Eu costumo fazer a seguinte analogia sobre permissão. É a seguinte: imagina que você tenha que ir em um local no centro da sua cidade. E para chegar nesse local, você terá que passar no meio de uma região de Cracolândia. E você não é usuário de drogas. É claro que ao circular nessa região, você vai deparar com vários usuários de drogas. E eu acredito que ao passar por lá, você não vai ficar convencendo todas as pessoas ali a pararem de usar drogas. Também imagino que você não irá sair de lá usuário de drogas só por ter passado por ali, não é mesmo? Você pode simplesmente continuar sendo você, em permissão que os outros também sejam eles. E reconhecer que usar drogas ou não é uma escolha que cada um de vocês faz, com base no ponto de vista que cada um possui. Estar em permissão é uma excelente postura para você estar na vida. Agora, observa que permissão e aceitação são duas coisas distintas. Em permissão, por mais que você respeite as escolhas das outras pessoas,
Você não precisa comprar a verdade delas para você se isso não cabe na sua realidade, se não é verdadeiro para você. Então, por exemplo, se você estiver negociando com uma pessoa e perceber que aquela parceria não está criando para você, está tudo bem você admitir que aquilo não funciona para você e sair daquele negócio. Você não é obrigado a forçar a barra para aceitar algo que não funcione para a sua realidade. Pensa o seguinte: a quem pertence a sua paz e tranquilidade de espírito? Ela é sua ou é de outra pessoa? Porque se ela for sua, ninguém tem o poder de tirá-la de você. Agora, se ela for do outro, ele pode tirar de você a todo momento. Então imagine esses dois cenários. Vamos supor que alguém fala para você que acha que você é ladrão. E aí você pode avaliar. Você é um indivíduo que rouba, realiza furtos, pega para você o que não te pertence? Então, a conclusão que você vai ter é que essa afirmação é verdadeira sobre você. Agora, por outro lado, você é um indivíduo que faz valer os valores morais, com integridade, com ética? Então, a afirmação que fizeram sobre você é falsa. O ponto de vista do outro só vai te ofender quando você comprar ele como uma verdade na sua realidade. E quando você compra para você algo que não é verdadeiro, você anula a sua capacidade de perceber, saber, ser e receber. E isso acontece porque você entra em julgamento, em negação e reação do que foi dito, do que estão pensando sobre você. E neste contexto é como se você colocasse a sua paz e tranquilidade na mão dos outros. Você provavelmente conheça pessoas que entrem em luta para provar que elas não são o que as pessoas estão dizendo sobre elas. Essas pessoas muitas vezes acabam erguendo enormes barreiras porque não querem receber o julgamento. E ao mesmo tempo, elas já compraram para si o julgamento das outras pessoas. E com isso, acabam drenando a sua energia e minando a sua alegria. Sem alegria, elas deixam de ser e a vida deixa de fluir. Talvez aqui o que essas pessoas não estejam dispostas a perceber é que aquele é somente o ponto de vista do outro sobre elas. E o ponto de vista do outro tem mais a ver sobre ele mesmo do que com elas. Afinal, tudo o que você enxerga no outro é um reflexo do que, em algum nível, existe dentro de nós. Então, se alguma coisa foi dita sobre você reverbera na sua realidade, eu te convido a se perguntar: o que é verdadeiro sobre isso que eu não estou disposto a perceber, saber e ser, que me impede de receber o presente escondido aqui? Agora, se o que foi dito não reverbera com quem você é, você pode simplesmente concluir que aquilo não é sobre você. E então, você pode dizer para a pessoa: obrigada por me reconhecer. Observe que tudo que você está reconhecendo no outro, em algum nível, existe dentro de você. Então, quando você agradece a pessoa, é um convite para que ele olhe para si mesmo e reconheça o que está certo sobre aquilo que ele está dizendo na realidade dele. Como seria a sua vida se a sua permissão fosse maior do que o seu julgamento? O que se requer para que você esteja consciente e não apenas acordado? Você já deve ter ouvido dizer que no veneno sempre estará o antídoto. Então, se algo está te envenenando, é porque a dose do que você está tomando está exagerada. Afinal, a diferença entre o veneno e o remédio está exatamente na dose. E é uma tolice também, tem pessoas que tomam um copo de veneno na intenção de matar o outro. Esteja disposto a ver e reconhecer quem as pessoas são, assim como escolhendo quem você, acima de tudo, quer ser. E também reconheça que por várias razões, algumas pessoas simplesmente serão amargas. E pode ser que elas destilem o seu veneno em quem não estiver pronto para perceber isso, que foi o que o elefante fez em relação ao escorpião. Assim como você, cada pessoa é livre para fazer as suas próprias escolhas. Tenha em vista que você é responsável pelo que escolhe e pelo que faz para o outro. Porém, o que o outro escolhe fazer com o que lhe acontece é responsabilidade dele e vice-versa. Então você não é culpado ou responsável pelas escolhas que os outros estão fazendo. Assim como também não tem poder de escolher no lugar delas. E ao mesmo tempo, você é totalmente responsável pelas suas próprias escolhas e as consequências delas.
Não é sua responsabilidade mudar as outras pessoas. Então, em vez disso, você pode ser o convite para a mudança. E como que você faz isso? Simplesmente sendo verdadeiramente você. Quando você é você, você vive a alegria e o entusiasmo. É quando a sua energia se torna o verdadeiro presente. Você pode ser a energia da vida, em permissão e comunhão, com tudo e com todos, com gratidão, com honra, confiança, sem tentar ser perfeito o tempo todo, simplesmente sendo você, reconhecendo toda a sua luz e toda a sua sombra, sendo a energia da cura, da nutrição, uma energia expansiva e generativa. E nesse ponto, nada pode te ofender, simplesmente porque você reconhece que tudo está em você e acolhe todas as suas partes. Vamos fazer um exercício rápido? Feche os seus olhos. Imagina você agora totalmente nu, totalmente despido e diante das pessoas do seu convívio. Observa se isso seria leve, confortável, libertador, agradável. De alguma maneira você percebe expansão nessa experiência? Ou talvez ela te pareça pesada, desconfortável, desagradável? Você se preocupa com o que essas pessoas vão pensar e dizer a seu respeito? E na sua percepção, elas te diriam coisas boas ou coisas ruins a seu respeito? Nesse espaço, haveria mais consciência ou mais julgamento? Feche os seus olhos novamente e imagina agora que você está totalmente nu e despido, porém diante de uma plantinha ou de um animal. Como que você se percebe agora? Isso para você parece leve, confortável, libertador, agradável, expansivo, ou de alguma maneira retrata peso, desconforto, algum tipo de desagrado? Nessa condição, você se preocupa com o que essa planta ou esse animal poderiam pensar ou dizer a seu respeito? E na sua percepção, eles poderiam pensar coisas boas ou ruins a seu respeito? Neste espaço, haveria mais consciência ou mais julgamento? Observa que as perguntas são exatamente as mesmas. E aí eu te convido a refletir. Por qual razão você considera que as pessoas pensariam exatamente o que elas pensariam sobre você? E por qual razão os animais ou as plantas pensariam exatamente o que pensariam sobre você? Você consegue perceber que a projeção do que você acredita que ambos pensariam, isso diz mais respeito sobre você do que sobre eles? Você reconhece quanto disso existe na verdade dentro de você? E então, você está disposto a ser um convite para a mudança? Sendo você primeiro o que você gostaria de ver no mundo e nas outras pessoas? Você está disposto a viver a vida de uma maneira tão divertida que nem vai te importar se alguém estiver te julgando? O meu convite aqui é para que você se torne tão consciente quanto você é capaz de fazer com a natureza, sem cortar a sua percepção, sem julgamentos, sem um padrão pré-estabelecido. Assim você estará totalmente presente por o que se apresenta, no momento em que as coisas se apresentam a você. E isso vai te permitir receber toda a informação. E quando você é capaz de receber toda a informação que se apresenta, sem julgamento, sem expectativa, sem conclusão e tudo mais que possa diminuir a sua percepção, você saberá identificar claramente quando algo é verdadeiro ou não para você. Lembre-se também que nada está parado, tudo está em constante movimento. Então cuidado também para não rotular as pessoas criando uma ideia fixa de que elas não possam mudar. Isso não é o mesmo de que a sua expectativa é que elas mudem. É estar presente ao fato de que assim como você muda, as pessoas também podem mudar, para melhor ou para pior. Agora é interessante porque muitas vezes as pessoas dizem que desejam que os outros mudem e até sabem apontar o que elas gostariam de ver de diferente no outro.
Porém, na hora que a mudança acontece, elas não estão presentes para observar. E elas acabam o tempo todo apontando as atitudes do passado dessa pessoa. Talvez isso seja uma atitude de defesa, um medo de que tudo que aconteceu no passado volte a acontecer. Só que isso não é um convite para mudança. Isso, na verdade, acaba matando a energia da mudança, além de bloquear o seu recebimento. E a grande probabilidade é que com isso você acabe obtendo dessas pessoas mais do que você queria eliminar. Ninguém vai te magoar ou tirar proveito de você se você estiver consciente. Então receba toda a informação à sua volta sem julgamento e totalmente presente para o que está acontecendo, em vez de o tempo todo colocar a sua energia no que já foi. Num determinado momento, eu tive uma cliente que me procurou porque o marido dela estava muito incomodado com as cobranças que ela fazia a ele e que ela também era muito ciumenta. E ela reconhecia que aquelas atitudes não estavam somando para o relacionamento dela, além de minar a autoestima dela. Então ela realmente se empenhou em mudar isso tudo. E aí, no meio do processo, nós fomos usando técnicas, ferramentas que deram a ela maior clareza sobre o perfil de comportamento dela, a linguagem do amor, os valores e também as razões pela qual ela estava escolhendo os comportamentos que ela tinha. O fato é que ela realmente se empenhou de verdade e ela mudou. E com isso ela foi se tornando muito mais autoconfiante e segura de si, porque agora ela tinha muito mais conhecimento sobre ela mesma. Porém, o marido dela, por mais que ele estivesse reclamando das atitudes dela no passado, talvez ele não estivesse totalmente pronto para lidar com a pessoa que ela se tornou. Por mais que isso fosse uma cobrança, uma expectativa dele. Ainda assim, ele ficava olhando o tempo todo para o passado e jogando na cara dele esses antigos comportamentos. Isso não é nada gentil com o outro e vai criando uma distância entre você e a outra pessoa. A conclusão é que o relacionamento continuou na berlinda, porém agora pelos julgamentos que ele estava fazendo sobre ela. Então, é como diz o ditado, cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Bom, eu confesso para você que a cada novo vídeo que eu faço, eu fico muito curiosa de saber como esse conteúdo está contribuindo para você e para sua transformação, e eu fico muito feliz em ver aqui os comentários que vocês vão deixando nos vídeos. Então, como seria agora você registrar aqui a sua opinião? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e ativa o sininho para você receber o conteúdo sempre em primeira mão. E compartilha com seus contatos. Então, um grande beijo e eu vejo você em breve.